Boa noite a todos e a todas. É uma honra e uma grata satisfação estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Cristina, assessora de pesquisa e extensão da Universo Goiânia e faço parte da equipe de extensão Cultura EAD da SOEC. Esse webinário foi organizado pela SOEC, pela equipe de extensão e cultura da SOEC, que é a Associação Salgado de Educação e Cultura, com apoio dos reitores, reitoras, diretores, coordenadores e professores. Lembrando, vocês que estão aí no chat, né, que para interagir com o nosso evento, vocês podem deixar suas mensagens no nosso chat. Vamos respeitar e honrar nossos convidados, lembrando que não podemos admitir mensagens vexatórias, caluniosas e difamatórias. Além de não serem boas atitudes, podem ser caracterizadas como cyberbullying. No final do evento, será fixado um link no formulário de presença na parte superior do chat para você confirmar a sua presença. Professora Michele, é uma grande alegria que nos trouxe essa convidada de muita honra, muito linda, né, Rolande e Paulo, estamos tão felizes da senhora ter aceito o convite de uma agenda tão lotada, né, e nós perguntamos a qualificação da nossa convidada, ela nos disse sobrevivente do Holocausto, poetisa, escritora, no passado ativista política. A nossa mediadora, a professora Michele, doutora em Ciências Humanas pela USP, pós-doutora pela UF, docente do EAD, avaliadora do INEP. Seja todos muito bem-vindos. Professora Michele, a palavra. Gratidão. Olá a todos, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui apresentando, né, a Rolande Finsberg, que é uma sobrevivente do Holocausto. Como a Cristina falou, poetisa, acabou de escrever um livro agora no período da pandemia. E a gente tem assim, a sorte de ainda encontrar uma pessoa que possa, né, falar um pouco do que aconteceu sobre no Holocausto, né, na Segunda Guerra Mundial, e dar o depoimento dela. Então, acredito que essa noite vai ser uma noite riquíssima, né, uma palestra diferente, onde vocês vão poder fazer muitas perguntas e entender um pouco melhor, né, a guerra pelo olhar de um sobrevivente. Tá bom? Vou deixar a palavra para a Rolande. Boa noite a todos e a todas. Eu tenho a maior satisfação de estar presente aqui, podendo contar um pouquinho da minha experiência, da minha história. Agradecer à professora Michele Tankman pelo convite. E vou iniciar logo a palestra falando um pouco sobre o que foi o Holocausto. Espera que eu vou compartilhar aqui. Vamos compartilhar aqui uma tela aí para ver se... Aqui a minha apresentação, meu último livro, que é O Moinho, Revisitando a Minha História. Pode passar. Então, agora vamos ver o que foi o Holocausto. Eu acho que todos podem ler, mas mesmo assim vou lendo junto com vocês. O Holocausto foi a perseguição sistemática e o assassinato de judeus europeus pelo regime nazista alemão, seus aliados e colaboradores. A era do Holocausto começou em janeiro de 1933, quando Adolf Hitler e os nazistas chegaram ao poder na Alemanha, e terminou em maio de 1945, quando as potências aliadas derrotaram a Alemanha nazista no fim da Segunda Guerra Mundial. Porém, não foram somente os judeus que foram assassinados. Inicialmente, deficientes físicos, ciganos, testemunha de Jeová, negros, opositores políticos, totalizando 11 milhões de pessoas. Dessas pessoas, 6 milhões de judeus. O Holocausto é também referido como a Shoah, palavra hebraica que significa catástrofe.
Então, vamos falar um pouco a partir da ascensão de Adolf Hitler em 1933. A Alemanha estava numa situação muito precária devido a ter perdido a Primeira Guerra Mundial de 1914, e o Adolf Hitler ele sobe ao poder com promessa de restaurar a Alemanha e salvar a economia na Alemanha, fazendo muitas promessas, e com isso ele sobe ao poder, mas ao mesmo tempo que ele sobe ao poder, ele começa a tomar atitudes de ditador. E como todo ditador, ele começa a mexer no que a gente chama de direitos humanos. Começa, então, a partir desse momento, uma perseguição sistemática a qualquer opositor do regime, e começa a procurar formas de poder, ao mesmo tempo, tirar de circulação o que incomoda praticamente o regime. E o momento mais importante dessa era de 1930 é justamente em 1936, das Olimpíadas de Berlim, que as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos passam daquele ano seguindo em Berlim, e ele procura uma forma de apresentar aos jornalistas estrangeiros, espectadores, uma imagem falsa de uma Alemanha pacífica e tolerante. E ele coloca, então, todos esses jovens que ele quer transformar numa raça superior por meio dos esportes e por meio do próprio exército, fazer com que esses jovens desfilem nesse período das Olimpíadas como se fosse um exército. E aí parece que a Alemanha tem um exército poderoso, quando, na verdade, a maioria das pessoas, dos jovens que estavam ali, eram jovens que eram atletas, mas que eram jovens ainda e não estavam ainda no exército, mas desfilavam como se fosse um exército poderoso, e assim a Alemanha se apresenta ao mundo como uma potência de muita força, uma propaganda enganosa, né, do que seria a Alemanha, e que não era assim. Mas uma coisa atrapalha um pouco as Olimpíadas. Embora a Alemanha saia vitoriosa dessa Olimpíada, vencendo as Olimpíadas, mas teve um atleta americano, Jesse Owens, que ele ganha 36 medalhas, e para derrubar essa opinião do Hitler de dizer que a raça ariana era superior, então esse atleta negro ganha 36 medalhas, o que faz com que ele ainda fique com mais raiva dos negros. Mas aí, mesmo assim, saiu vitoriosa dessa Olimpíada. Aí passamos, seguindo, para o ano de 1938. Em 1938, quando foi realmente oficializado a violação de todos os direitos humanos e civis na Alemanha. É um dia onde ele coloca como os grandes causadores da crise econômica como sendo judeus. Quero dizer que eram poucos os judeus que eram ricos. A maioria dos judeus viviam numa pobreza muito grande. Mas ele coloca como sendo eles e autoriza as pessoas que quiserem saquear, quebrar, incendiar qualquer estabelecimento ou residência de judeus. E essa noite foi chamado da Noite dos Cristais, Kristallnacht, justamente porque foi o dia em que se quebrou todas as vitrines do comércio que era na mão de judeus, isso dentro de toda a Alemanha. A partir desse momento, então, fica oficializado realmente o que é o regime nazista para os países
que estavam contra a Alemanha nazista e estavam prestes a ser invadidos a qualquer momento. Então, a partir dessa data, os judeus que estão espalhados pela Europa tomam conhecimento do que pode acontecer com eles se, por acaso, o país em que eles moram forem ocupados pelas forças nazistas. Pode seguir. Opa, peraí, deu uma retruca aqui, peraí. Probleminha aqui, mas vamos seguir. Vamos lá. Bom, aí, a partir desse momento, começa a discriminação e intolerância religiosa por toda a Alemanha. Primeiramente, era para tirar os deficientes físicos de circulação das ruas, porque não era bom para os olhos, né, para as pessoas verem pessoas deficientes, pessoas mutiladas, que tinham muitas, por causa da Guerra de 14, ainda tinha muitas pessoas deficientes físicas. Ele acha que essas pessoas têm que sair de circulação. Então, se essas pessoas começam a sair de casa, normalmente elas acabam sendo presas e colocadas em campos de trabalhos, como chamavam, trabalhos forçados. Os ciganos, ele começa a perseguir os ciganos por serem uma raça impura, porque eles viajavam muito e então eles tinham uma raça que seria muito misturada. Então, ele começa a perseguir os ciganos. Ele passa a perseguir os homossexuais, que começa a discriminá-los a partir de usar até uma identificação, que é um triângulo rosa, para identificar os que são os homossexuais. E para eles serem, vamos dizer, discriminados, inclusive nas ruas ou em qualquer espaço que eles ocupem. E também as testemunhas de Jeová. Essas testemunhas de Jeová, elas passam também a ter que usar um triângulo para identificação, que é o triângulo roxo. E eles também são perseguidos porque eles não querem, eles são pela paz, não querem participar, não deixam os seus filhos participarem do exército, participarem de uma guerra. E os judeus passam a ser obrigados a usar uma estrela de Davi amarela, onde eles começam a ser identificados como judeus, e eles começam a ser tirado deles vários direitos: o direito de frequentar escolas, o direito de um emprego público, o direito de entrar num cinema, num teatro, num restaurante. E, inclusive, nos próprios ônibus, conduções, trem, quando está sentado um judeu e tem um alemão em pé, ele é obrigado a se levantar para dar o espaço para que o alemão possa sentar. E também a discriminação aos negros, que já existia uma grande parte já na Alemanha. Seguindo. Bom, aí, o que eram os campos? Primeiramente, os campos de trabalho. Eram campos onde as pessoas eram colocadas para sair de circulação, que incomodava, qualquer coisa que incomodava aquele regime. Eles eram colocados, chamados de campos de trabalhos forçados. É onde essas pessoas trabalhavam, mas em regime de escravidão, porque não tinham salário, não tinham nada. Mas esses campos não foram suficientes, e aí eles tiveram que criar novos campos para poder atender a demanda. E aí, esses segundos campos passaram a se chamar de campos de concentração, também com uma situação de trabalho escravo, né? E, por final, no final, já quando já não tinha mais condição de ter essa quantidade de presos dentro desses campos, começam a ser criadas as formas de extermínio. Começam primeiro com enforcamento, por matar por tiro, fazendo valas comuns, onde as pessoas ficavam à frente da vala, na mesma hora que eles eram fuzilados, eles já caíam direto na vala, que era uma vala comum, onde eles só tinham que cobrir, e depois passaram a máquina mortífera, né? A máquina que foi o extermínio
pelo gás, onde os judeus e outras vítimas foram colocados nas câmaras de gás, morriam em quantidade grande de 300, 400 pessoas, às vezes ao mesmo tempo, e depois, então, para poder não ter que enterrar o trabalho de dar, então foram criados fornos crematórios, onde eles eram colocados para serem incinerados e não ter que enterrar nada, né? E para esses campos por onde passava a ocupação nazista, e eles ocupavam os espaços, eles levavam essas pessoas que eles iam prendendo pelas ruas em vários países, dentro de comboios, que eram comboios imensos, onde eles levavam essas pessoas, e essas pessoas, quando chegavam nos campos de concentração, essas pessoas passavam por uma triagem, principalmente velhos, crianças, gestantes, que não podiam servir para o trabalho, eram colocados numa fila, e essa fila é que levava as pessoas aos chuveiros para tomar banho, que, na verdade, eram onde eles eram colocados, e, em vez de água, saía um gás que matava essas pessoas, ao mesmo tempo, muitas e muitas pessoas. E a outra fila eram os que tinham condições de trabalho, então esses eram poupados até o dia que eles pudessem trabalhar. E no momento que eles não pudessem mais trabalhar, eles morriam também. Vamos seguindo. Bom, como sobreviver durante o Holocausto? E o que eram os guetos? Não sei se vocês já ouviram falar nos guetos que existiam em vários países da Europa, onde houve ocupação nazista, e mesmo antes da ocupação já existia isso. Era uma forma de transformar um bairro, colocar muros em volta desse bairro todo e isolar todos os judeus num local só, que era para que eles tivessem condição de poder tê-los à mão no momento que precisasse. Então, não deixar judeus espalhados. Então, essas pessoas eram confinadas em guetos. Mas existia a questão a escolha para poder sobreviver aos campos, a escolha mesmo das pessoas era muito difícil. Primeiro, que eram os campos de concentração, a princípio, as pessoas passavam tanta fome, tanta miséria, era uma situação tão difícil a sobrevida, que eles achavam que, quem sabe, no campo vai ter comida, vai ter trabalho, eu vou poder sobreviver. E muitos foram até de uma forma dócil, sem saber o que esperava do outro lado, iam espontaneamente para os campos de concentração, sem lutar contra aquilo, porque achavam que deveria ser uma situação melhor do que eles estavam tendo naquele momento, onde eles não tinham direito à comida, não tinham direito à casa, não tinham direito a escolas, não tinham direito a hospitais. Então, talvez o campo fosse uma solução. A outra forma seria o esconderijo. Muitas pessoas se esconderam, muitos ficaram escondidos em porão e sótão por vários anos, até o término da guerra. Alguns conseguiram, alguns não, como foi o caso da Anne Frank, que foi denunciada depois de quase 3 anos de esconderijo e acaba sendo levada para o campo de concentração, ela e a família Frank. Outra opção era a falsa identidade, fingir que não era judeu, colocar de nome, tentar documentos falsos e trabalhar dentro do sistema nazista, se fazendo passar pelaquilo que não era. Essa era uma forma também de procurar uma sobrevivência. Quando eu falo Alemanha nazista, eu também quero falar nos países de ocupação, como Polônia, Romênia, Iugoslávia, Hungria. As pessoas tentavam mudar sua identidade para poder pegar. E a outra foi a fuga. As pessoas, quando sabiam que os nazistas estavam chegando naquele país, mudavam para o outro, achando que lá eles teriam tempo, quem sabe a guerra acabasse e eles estariam a salvo. E daquele país iam para outro e para outro, fugindo sempre da questão nazista.
E tinha também nos guetos as organizações que eram uma forma de resistência, organização de jovens que se organizavam para lutar contra a ocupação dos nazistas dentro dos guetos, defendendo esses guetos. Foram vários os guetos, mas o mais famoso deles foi o gueto de Varsóvia. Por que o mais famoso? Porque esse gueto de Varsóvia, ele, em 1939, quando a Polônia foi invadida e perdeu a guerra em 7 dias, teve que se render em 7 dias, ali naquele gueto já viviam 500.000 judeus, que foram sistematicamente levados por comboio de trem para um campo mais próximo, que era Treblinka, e para Treblinka, que era também um campo de extermínio, eles foram sendo levados até a data de 1943. Então, 1943, já no gueto, só dos 500.000 existentes, só tinha 50.000. E esses jovens achavam que eles tinham que lutar até a morte, pelo menos pela sua honra, não se entregar. E, como já aconteceu biblicamente, né, acontece isso, os judeus sempre são surpreendidos das suas datas, que são suas datas religiosas e históricas. E, justamente, o levante do gueto, quando acontece a invasão final do gueto, que quando Himmler chega a Varsóvia, ele diz: como ainda tem gente nesse gueto, a gente tem que acabar com esse gueto em 7 dias. Só que existe, então, esse levante do gueto de Varsóvia, que acontece exatamente véspera da Páscoa, que acontece em 19 de abril de 1943. E, nesta data, eles começam a lutar contra o poderio nazista e conseguem não ser aniquilados em 7 dias. Eles resistem ainda por 40 dias, pedindo ajuda ao mundo inteiro do exterior, mandando mensagem, mas, infelizmente, o mundo silenciou. Ninguém deu armas que eles necessitavam, não deu apoio para que eles pudessem sobreviver. E esse ano, então, está se completando, no dia 19 de abril, 80 anos do levante do gueto de Varsóvia. Por isso que eu dei esse parênteses aqui um pouco, que é para justamente falar um pouco sobre a história que este ano está sendo comemorado. Tá certo? Podemos seguir. Bom, então, nesse contexto de Segunda Guerra Mundial, vou entrar, então, com a minha história. Como é que nós, a minha história, a minha família, consegue sobreviver, parte dela sobrevive num caos desse colocado dessa maneira. Então, meus avós, por parte do meu pai, Aron e Shana Rosen, tiveram 11 filhos, 3 mulheres, 9 homens, 4 nascidos na Polônia, o restante na Bélgica, onde eles residiam na época do início da guerra. Meu avô, por parte da minha mãe, Israel Linda Korzenevski, tiveram 8 filhos, 4 mulheres e 4 homens, 3 nascidos na Polônia e 5 nascidos na França, onde meu avô participou da Guerra de 14, ainda pelo exército francês, ajudando, como ele era ex-combatente da Guerra de 14. Então, eles achavam que meus tios tinham nascido na França e que ele tinha sido ex-combatente da Segunda Guerra e que ele certamente não aconteceria nada com eles da França. Então, podemos seguir. Então, a minha história começa assim. Essas 2 famílias moravam na mesma rua. Tanto meus avós paternos como meus avós maternos, eles viviam na mesma rua em Bruxelas, e os filhos, que eram muitos, tanto de um lado como de outro, se conheciam e participavam da mesma comunidade judaica, bailes e festas que tinham em comum, e
Meu pai, sendo o irmão mais velho da família Rosen, ele trabalhava numa cidade chamada Antuérpia, ele vinha de vez em quando para Bruxelas, e numa dessas vindas para Bruxelas, ele vai num baile e encontra a minha mãe, que tinha crescido, porque eles se conheciam já mais jovens, 14, 15 anos, mas eles então se conhecem, se apaixonam, e meu pai e minha mãe, então, muito jovens ainda, se casam no ano de 1935, oriundos dessas duas famílias. E em 1936, nasce a minha irmã Mauricete, e eu nasci em 1939. Estamos nós duas aqui. Em 1938, após a Noite dos Cristais, a Alemanha avisa que vai entrar na Polônia, e o primeiro país a ser invadido vai ser a Polônia. Nesse caso, a Polônia procura todos os seus filhos, né, todos os jovens espalhados pela Europa, e todos eles recebem a convocação para se apresentar ao exército polonês para lutar contra a invasão nazista. E assim, meu pai, no ano de 1938, ele é convocado pelo exército polonês, que ele tinha nascido na Polônia, e ele segue com o exército polonês. Só que, como já falei anteriormente, a guerra foi perdida no mês de setembro de 39, e em 7 dias a guerra foi perdida. Meu pai tenta voltar para casa, junto com um dos irmãos da minha mãe, que era polonês, também estava no mesmo batalhão que meu pai, e eles voltam para a Bélgica. Essa viagem, na verdade, leva quase 3 meses, porque eles não têm como voltar. Então, eles vão com roupas de civis, eles fazem biscate em vários países para poder ganhar algum dinheiro, para poder seguir viagem, e assim eles conseguem chegar na Bélgica em janeiro de 1940. E eu nasci no ano de dezembro de 1939. Então, seguindo. Você é pequenininha aqui. Sou a pequenininha que está aí na escada, a minha irmã, Mauricete, a segunda ali. Podemos seguir. Então, quando meu pai chega na Bélgica, o pai dele já tinha falecido, e a minha avó tinha, nessa época, os filhos menores. Eles tinham 3 filhos casados, né? E um filho mais velho que estava na resistência já da Bélgica, mas ele estava na resistência, mas ele estava nas florestas, né, onde eles faziam a resistência já nos arredores. E aqui tem uma foto, a primeira foto, onde a gente vê minha avó com todos os filhos menores, que, na verdade, são 7, desses só não está o Jean, que era solteiro, e os 3 que eram casados. No início então, da guerra, quando começa a guerra e meu pai chega na Bélgica, ele diz assim: temos que fugir daqui, porque pelos países que eu passei, passando inclusive pela Alemanha, a perseguição aos judeus é muito grande, nós não temos como sobreviver aqui. E ele insiste para que todos da família fujam da Bélgica, já que os países baixos da Europa, que é a Bélgica, Luxemburgo, a Holanda, seriam invadidos logo em seguida. E ele insiste, mas a minha avó, ela acha que todos aqueles filhos dela nasceram na Bélgica e estariam a salvos na Bélgica. Mas quero dizer que a Bélgica, na verdade, o rei Leopoldo, ele nunca deu uma cidadania belga a um judeu. O que ele dava era um título de permanência no país, mas todos levavam realmente a nacionalidade que era do pai. Então, todos eles, na verdade, eram considerados poloneses, embora nascidos na Bélgica. E minha avó resolve que não vai ficar não vai fugir e vai permanecer. Quero dizer que desses filhos menores que estão aqui, só 5 sobreviveram. Desses 5, um já faleceu há algum tempo,
E a gente tem esses 4 que estão ali nessa foto colorida, que hoje moram no Canadá e que são os sobreviventes. Depois eu conto como é que eles conseguiram sobreviver. Mas dos que ficaram na Bélgica, então, foram realmente somente, das crianças, somente esses 5 que sobreviveram. Passando. E, do lado da minha mãe, a gente resolve fugir do nazismo. Então, aquela história da opção da fuga. Então, meu pai prepara todo o esquema para que a gente possa ir. Se falava que o sul da França, em 1940, ele seria transformado em território livre por um acordo feito do Hitler com o governo colaboracionista da França, para que a França não fosse bombardeada e não fosse bombardeado toda aquela parte histórica, o Louvre, a Notre-Dame, Torre Eiffel, aquela parte histórica tão importante da França. Eles entregam a França desde que ela não seja bombardeada, e, em troca, eles pedem que o sul da França seja transformada numa França livre, onde, então, passa a ter um governo chamado Governo de Vichy. Esse acordo começa em 1940 e vai até 1942. E aí, nesse sentido, meu pai e meu tio, que estavam no exército polonês, quando voltam para a Bélgica, eles entram no exército da Legião Estrangeira, dentro do batalhão polonês. Os 2 irmãos da minha mãe, que eram franceses, entram na Legião Estrangeira, no batalhão de franceses. E assim a gente resolve fugir. Meu avô tinha um caminhão, porque ele tinha uma loja de antiguidades, e então ele tinha um caminhão. E é esse caminhão que nos serve de caminho para o sul da França. A data limite era o dia 12 de maio, que caía exatamente numa data do Dia das Mães, e o rei Leopoldo consegue negociar com o Hitler que essa entrada só seja feita nessa data e que quem quisesse fugir antes disso pudesse, então, ter um salvo-conduto para sair da Bélgica. E foi com esse salvo-conduto que a gente sai e vai para o sul da França. Quando a gente chega no sul da França, em 1940, a gente é encaminhado para um campo de refugiados que funcionava num antigo moinho, um moinho que tinha sido construído nos anos 1350, essa parte de pedra e essa parte branca de alvenaria, nos anos de 1530, praticamente a idade do Brasil. E aí, nesse contexto, a gente vai para esse campo de refugiados, é o primeiro local, é um antigo moinho, é o primeiro local de nossa acolhida contra o nazismo. Essa foto é muito importante, porque essa foto mostra a reunião da família antes de várias pessoas morrerem, né? E nós éramos 12 só da família Kongenevski, quer dizer, 11 sendo meu pai, da família Rosen, que era casado com minha mãe. Ali, então, está numerado todos os nomes das pessoas da família, meu avô, minha avó, minhas tias, e logo à direita, sentada, está minha mãe, que está com o número 11, a Moxete, número 10, em pé, uma criança, e eu no colo da minha mãe, pequenininha, sou o número 12. Então, foi nossa primeira acolhida. E esse lugar era um moinho. Por causa disso, meu livro tem esse nome, O Moinho, que é justamente por ter sido o primeiro local de acolhida em campo de refugiados na fuga do nazismo. Eu voltei a este local no ano de 2018, e eu tirei uma foto, porque aquilo é tombado pelo patrimônio histórico, embora hoje pertença a uma família, a família me permitiu que eu entrasse ali, e eu tirei uma foto, e vocês podem verificar que exatamente como era nos anos de 1940, permanece hoje, no ano de 2018, praticamente 80 anos depois. Seguindo. Bom, então a gente consegue ficar até 1942, que a gente consegue ficar
ali naquela cidade de Villeneuve-de-Rivière, do sul da França, até que o armistício acaba em 1942, e os nazistas disseram que iriam invadir o sul da França. Meu pai recebe uma notificação do comandante dele na Legião Estrangeira, dizendo que ele recebeu um comunicado que ele tinha que entregar todos os judeus do batalhão. E ele avisa meu pai, e meu pai com meu tio, irmão de minha mãe, sempre junto com ele, diz assim, recebe uma licença para passar o final de semana em casa, e o comandante diz, em 5 dias eu vou mandar a patrulha te buscar, se você não estiver de volta. Você dá teu jeito para você fugir. E aí meu pai volta, e ao mesmo tempo que ele volta, ele toma conhecimento que os meus 2 tios, irmãos da minha mãe, que estavam na Legião Estrangeira, no batalhão francês, foram entregues pelo seu comandante, e eles tinham sido deportados primeiro para Drancy, e de lá eles foram encaminhados para Auschwitz, onde eles não sobreviveram. E meu pai consegue, com a solidariedade do prefeito da cidade, uma pessoa maravilhosa, que ele consegue fazer documentos falsos para que a gente pudesse fugir. Ele procura na lista de pessoas mortas, nomes de pessoas, para que a gente possa fazer documentos com nomes falsos e para poder fugir. Só que, nesse momento, minha avó estava passando muito mal, ela tinha câncer de mama e já estava até numa fase terminal, mas a gente tinha esperança que ela pudesse ainda sobreviver. E como não tinha condição da gente fazer essa viagem, meu avô disse, eu fico aqui com as mulheres e as crianças, e vocês 2 vão embora, porque o exército vai vir buscar vocês amanhã aqui, vocês vão embora. E assim meu pai e meu tio tentam a fuga para a Suíça por um caminho, e vai passando uma correspondência, cartões postais, por onde ele passa, com nome falso, dizendo, chegamos bem, aqui está tudo certo, aqui está tudo bem, estamos seguindo para a cidade tal, ele mandava outro cartão postal, e assim era o caminho que nós deveríamos seguir a partir desses cartões, o caminho que a gente deveria seguir no momento da nossa fuga. Só que a minha avó morre no mês de outubro, e já começava muito frio. Meu avô achou que a gente poderia ficar ainda ali no sul da França por mais algum tempo, até que as tropas nazistas começam a invadir o sul da França, e um maquinista de trem, amigo do meu avô, procura meu avô e diz assim, olha, eu estou vindo aqui com um trem, quero te dizer que a 2 cidades de distância daqui já chegaram as tropas alemãs. E eu quero te dizer, você sabe como são os soldados, né? Quando tem moças, mulheres, você que tem tantas mulheres, tantas filhas solteiras ainda na sua casa, você não acha que é o momento de você tentar dar um jeito nisso? Aí meu avô toma a decisão de que a gente tem que ir embora de qualquer maneira. E assim, no mês de dezembro de 1942, em pleno inverno, a gente faz a travessia dos Alpes a pé. Que o caminho que meu pai tinha determinado para a gente não podia ser usado, porque já estava totalmente tomado pelos alemães. Então, aí vocês estão vendo os Alpes, que nós atravessamos a pé, 2.800 quilômetros de altitude. Foram 3 noites, porque a gente andava de noite e se escondia de dia, para poder fazer. Foram 3 noites e 3 dias para poder atravessar esses Alpes e chegar na Suíça, por uma fronteira diferente daquela que meu pai tinha determinado. E eu voltei a esse local no ano de 2017 e tentei refazer o caminho que eles fizeram. Então, vocês estão vendo o caminho da parte alta dos Alpes, que eu consigo chegar no momento que não é de neve, mas, mesmo assim, com uma falta de ar muito grande pela altitude que estava ali, já era um lugar muito difícil de acesso. Mesmo tendo um carro que nos levou até um determinado momento, a gente ainda seguiu a pé por muito tempo, só que a gente não conseguiu fazer
travessia que eles fizeram, mas conseguimos localizar mais ou menos o caminho feito. E conseguimos chegar pela fronteira que eu cheguei com meu avô e minhas tias, nesse local, que é essa fronteira, já na Suíça, em Saint-Gingolf, que é perto de Montreux, e estive lá em 2017, junto comigo, tá, a filha da minha irmã, Débora, que fez essa viagem junto comigo, seguindo. Bom, chegando na Suíça, novamente fomos pegos por como é que chama? Campos de refugiados, onde nós fomos distribuídos, meu avô num, minhas tias solteiras num campo da Suíça italiana, nós ficamos na Suíça francesa, e meu avô ficou num campo onde eram de pessoas idosas, e nós ficamos no local que nós estávamos, eu, minha mãe, e a minha tia, irmã, esposa do irmão de minha mãe, que estava com meu pai, nós ficamos no outro campo, onde nós estávamos passando muito frio e necessidade, porque, na verdade, fugindo dos Alpes a pé, tendo que andar e tudo, a única coisa que tínhamos colocado, quer dizer, a família toda tinha colocado uma roupa por cima da outra, mas ninguém tinha mala na mão, ninguém tinha agasalho ou cobertores, nós não tínhamos nada. E aí, nesses campos de refugiados, era muito frio, não tinha aquecimento, faltava comida, era uma situação muito difícil, quando a Cruz Vermelha manda umas assistentes sociais no campo de refugiados que nós estamos, dizendo que tem famílias suíças solidárias que se propõem a ficar com as crianças até o término da guerra. Ficariam algum tempo com as crianças, ou mais tempo, dependendo da adaptação da criança, e ficariam com as crianças para que as mães deixassem que as crianças tivessem uma vida melhor em outro lar até o término da guerra. E também daria a possibilidade, então, dessas pessoas poderem trabalhar também, ganhar algum dinheiro, porque ficar no campo de refugiados sem trabalhar, sem nada, também não é digno. Eu acho que faz parte, inclusive, da dignidade humana, a questão do trabalho, que é muito importante para a pessoa se sentir útil e fazendo alguma coisa. E assim, a assistente social convence minha mãe a colocar primeiro a minha irmã, que era a filha mais velha, dizendo: eu vou te levar no local e você vai ver. Se você achar que o lugar não é bom para sua filha, a gente traz ela de volta. Se você achar que ela deve ficar, ela fica. Você vai poder visitá-la quando quiser. Vamos tentar. E assim, minha mãe leva a minha irmã para uma cidade, na cidade de Vevey, e essa família que recebe minha irmã, na verdade, é uma viúva com uma filha que tinha a mesma idade que a minha irmã e morava numa mansão imensa, onde, muito rica, ela tinha um acesso a professores particulares, governanta, para poder dar educação aprimorada à filha, e a minha irmã passaria a ter essa mesma educação. Então, a Madame Imperatória, essa senhora que está no meio, a filha dela, que está à esquerda, de cabelo, e minha irmã, no meio, criança ainda, e os dois meninos são meninos que eram filhos do caseiro daquela propriedade. E minha irmã passa a viver lá. Aqui é uma fonte que fazia parte da mansão e que a gente veio editar, que é a filha da Madame Imperatória, junto com a Monsete, tomando banho naquela fonte. E em 2017, eu vou ao mesmo local, minha irmã já tinha falecido, e vai a filha dela, Débora, comigo, a moça de lista atrás é a Editá, que é a filha da Madame Imperatória, que tinha a idade da minha irmã, e eu de vermelho, mostrando meu primeiro livro, que eu tinha essas fotos dessa fonte, mostrando essa foto. E essa casa é uma curiosidade, pode passar. É uma curiosidade, essa é a mansão, onde a irmã fugiu. Só que essa mansão, depois, quando terminou a guerra,
Madame Imperatori, ela não teve condição de sustentar essa propriedade que ia de uma cidade para outra, de muitas terras, e ela, para sustentar aquilo, era uma coisa muito alta, e ela vende a casa. E quem compra essa casa, na verdade, é o Charlie Chaplin. E hoje, então, essa casa é um memorial, é um museu do Charlie Chaplin. E, justamente por causa dessa mansão e do memorial do Charlie Chaplin, eles fazem uma cronologia desta mansão, que foi construída nos anos de 1750, e eles chegam nessa cronologia, todas as pessoas que viveram na casa, e eles chegam justamente nos anos de guerra, 1942, 43, quando eles tomam conhecimento que aquela mansão ela acolheu várias crianças judias, que eram, eles chamavam, refugiadas judias na Suíça. E, por causa disso, eles começam a procurar essas crianças e, disso, reencontraram. Foi a forma que a minha irmã consegue reencontrar, editar, depois de quase 70 anos sem se verem. Só que minha irmã, infelizmente, estava muito doente e não teve condição de poder estar presente na inauguração que foi feita, a inauguração do Museu Cinematográfico do Chaplin, e, ao mesmo tempo, lançaram um livro onde fala sobre a cronologia e tem uma homenagem com uma página dedicada à minha irmã, nesse livro. E ela não pôde ir. Nós recebemos o convite e fui eu e a minha sobrinha Débora, filha da minha irmã, que seguiu nessa viagem comigo. Conseguiu. Vou ver se eu me apresso um pouquinho por causa do tempo. Então, e, posteriormente, minha mãe me coloca também numa outra família. Só que eu vou ficar numa família onde, na verdade, eles queriam criança órfã. Mas foi uma paixão à primeira vista. Eu me apaixonei por eles e eles por mim. E eles acabaram ficando comigo, sabendo que seria por um tempo determinado, até o final da guerra. E aí estou eu, com a minha mãe adotiva, meu pai adotivo, com quem passei a minha primeira infância, onde eu fui alfabetizada, e eu considerava eles realmente os meus pais de verdade. Eu tinha tido pouco convívio com meu pai, porque meu pai sempre militar, sempre dos campos de batalha, e minha mãe, por sua vez, também muito difícil, porque ela tinha que trabalhar, e a gente, então, tinha pouco convívio, realmente, com meus pais. À medida que eu vou para essa família, me apego muito a eles e fico com eles até o final da guerra, e que foi justamente o momento mais cruel, eu acho, da minha vida, que eu carrego até hoje, foi o momento da minha separação desses meus pais adotivos. Foi uma coisa muito cruel para mim, foi essa separação. Mas acabou a guerra e tivemos que voltar para a Bélgica. Meu pai não podia mais ficar como refugiado na Suíça e tivemos que voltar. E voltamos, então, para Bruxelas. Vamos lá. A gente encontra uma Bruxelas assim, totalmente destruída, bombardeada, onde tinha dificuldade de acesso à moradia. Normalmente, as casas eram divididas em cômodos, onde em cada cômodo morava uma família, porque não tinha imóveis suficientes para acolher tanta gente. As pessoas que não tinham possibilidade de trabalho e ficar dentro da cidade com moradia, eram colocados em campos de refugiados, e a fome, o desemprego era uma coisa constante. E não existia uma política de acolhimento para aqueles sobreviventes que sobreviveram dos campos de concentração. Eles vinham de vários países, de várias partes do mundo, onde já não tinham mais condição de estar, que seria... Caiu meu livro, tudo bem. De pessoas que viviam da Hungria, da Romênia, Tchecoslováquia, Bósnia,
vários países, e essas pessoas não tinham para onde voltar. A própria Polônia, não tinham, a Alemanha, não tinham para onde ir, e essas pessoas continuavam nos campos de refugiados, esperando uma política mundial que acolhesse a imigração dessas pessoas que sobreviveram. Seguindo. Não, o teu antes. Depois dessa. Não. Ah, então tá certo. Então vamos lá ver. Então, final da guerra, vamos fazer uma contabilizando um pouco o que foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial morreram 20 milhões de soldados mortos nos campos da Rússia. 11 milhões de mortos em campos de extermínio, desses 6 milhões de judeus. 250 mil em Hiroshima e Nagasaki pela bomba atômica. 16 milhões de mortos no mundo vítimas da Segunda Guerra, totalizando 47 milhões de vidas interrompidas durante 1939 a 1945. É só para ter uma ideia do que foi o Holocausto, o que foi a Segunda Guerra Mundial. Seguindo agora... Será que é essa mesmo? Aí começa o momento da imigração. Então, da questão da imigração, os Estados Unidos são o primeiro país a aceitar imigrantes, mas na seguinte condição: não é com a tutela do governo, é a tutela dos parentes. Só poderiam ir para os Estados Unidos quem tivesse parentes que assumiriam, que ficariam, dariam emprego, dariam habitação a essas pessoas que estavam vindo. Então, se a pessoa não tivesse um parentesco, um convite de uma pessoa para ir para os Estados Unidos, não podiam ir, porque não existia essa tutela do governo para isso. Muitos tentaram a ida para a Palestina, né? A ida para Israel, que seria a volta à Terra Santa, só que naquele momento ainda era ocupação inglesa, né? Que dominava ainda aquela área, e os países os navios que iam para lá, que eram navios que saíam clandestinamente da Europa, não conseguiam aportar em Israel. Na verdade, eles ficavam muito próximo ao mar, saíam de bote, tentavam, nadando, chegar até o continente. Muitos navios não chegavam, eram escoltados e seguiam para Chipre, onde teve vários campos de refugiados em Chipre, das pessoas que tentavam Israel e não conseguiram. A gente vê a história se repetindo, né? As pessoas não conseguirem chegar no local que eles procuram chegar, que não são abertos a imigração para essas pessoas poderem sobreviver. Aí, seguindo. Então, a minha imigração para o Brasil em 1947. 7 minutos. 7 minutos? Então, meu pai encontra na Bélgica a família Tachmann, que é um amigo dele de infância. A gente pode ver que eles ficaram na Bélgica e ele andava com a estrela de Davi do peito, e eles vão para o cinema assistir um filme de Carmen Miranda chamado Meus Amores do Rio, e aparece o Rio de Janeiro, o Corcovado, Pão de Açúcar, o Cassino da Urca, as belezas do Rio de Janeiro. E depois, quando termina o filme, e chega a 1946, aparece uma mensagem da tela, dizendo: o Brasil acaba de abrir as portas para a imigração. Era o governo Dutra, 1946, e ele abre para a imigração para o Rio de Janeiro, para o Brasil. E é nesse momento que meu pai decide que vem para o Rio de Janeiro. E em 1947, vem meu pai em janeiro, e no mês de março a gente chegando diretamente do Rio de Janeiro e para Niterói, onde fomos acolhidos pela comunidade judaica local. E essas fotos aqui ao lado, a gente pode ver, são 2 eventos. Aliás, é o mesmo evento com 2
fotos diferenciadas, onde foi um banquete em comemoração à independência de Israel em 1948. E, no fundo, na coluna, aquela coluna do meio, tem um casal em pé, que é justamente meu pai e minha mãe, que já estavam inseridos na comunidade judaica em Niterói, em 1948, como imigrantes, já faziam parte da coletividade. Pode passar. Tem que correr. Mas os caminhos de migração são muito complicados, e ele não consegue se sustentar em Niterói, ele vai para o Rio de Janeiro, meu pai, até que ele vai para São Paulo. Então, nós acabamos mudando para São Paulo. A nossa chegada a São Paulo, eu tinha, na época, 12 anos, e fiquei lá minha juventude até meu casamento. Então, meu casamento com Maurício Fisberg, de quem eu levo o nome, tive 4 filhos, Cleri, Eduardo, Nathalie e Lana, sendo que Cleri e Eduardo nasceram em São Paulo. Nathalie e Lana nasceram do Rio de Janeiro, na nossa volta para o Rio, já no início da ditadura, em 1964. Nós chegamos, então, no Rio de Janeiro no momento da ditadura. Eu quero dizer que não foi muito fácil a nossa vida durante o período da ditadura. Os judeus eram perseguidos da mesma maneira. Todas as ditaduras sempre acabam tendo uma coisa já era da época da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, onde naquela época já tinha vários locais, hotéis que dizia proibida a entrada de cachorros, negros e judeus. Então, já era uma coisa de prática, e em 64 a gente também passa por muitos momentos difíceis, e eu tento, de qualquer maneira, querer ter uma pátria e ser uma cidadã brasileira. E aí, nesse momento, durante a ditadura, em 1973, consigo finalmente fazer a minha naturalização. E finalmente consigo a minha cidadania. E, nesse momento, já passado muitos anos, em 2010 escrevi meu primeiro livro, e, durante a pandemia, o segundo, chamado Ruim. Eu vou encerrar aqui. Pode passar. Vou pedir para a professora Michele, por favor, para ler. Eu deixo sempre um poema, que é um poema do Bertolt Brecht, que é para justamente pensar um pouco antes da gente ficar passivo. Uma pena, né, finalizar, mas vamos lá. Para terminar o poema. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Depois pegaram os judeus, mas eu não me importei com isso. Eu não era judeu. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Ai. Deixo aí o meu e-mail, se alguém quiser depois se comunicar comigo, estou disposta a responder qualquer coisa, mas vamos lá. Bom, terminamos aqui o compartilhamento, né, da tela. Cristina, quer falar alguma coisa? Estou emocionada, que eu concordo com o chat, que está tão lindo, né? Os alunos, os participantes comentando que história de vida maravilhosa, que história de vida emocionante, né? Com tanto respeito, com tanta honra a história da senhora. A gente agradece muito a senhora compartilhar toda essa história triste, mas emocionante, que é uma história de superação, né? Ficamos muito assim. No chat tem um aluno que colocou, eu até anotei, fiz umas anotações aqui para poder trazer uma das mais belas histórias da vida, José Heleno Alvim Alves. Tem outro, vou só trazer algumas vozes para representar, porque se a gente for ler todos, a gente não sai daqui hoje, né? Meu Deus, que história fantástica. Meu marido está ouvindo a aula e encantado.
Então, além da nossa aluna, o marido está lá também, participando e encantado. Parabéns pela palestra. Uma visão do Holocausto sob uma perspectiva de quem foi diretamente afetado. Que palestra emocionante. Eu encerro aqui com as palavras de Márcia Oliveira, né? O Brasil inteiro está ouvindo a senhora trazendo essa história tão triste, mas que nos honra tanto, né? A gente pede perdão para o universo e gratidão. João Luiz, nosso assessor de cultura. João. Boa noite, Cristina. É que eu estou aqui, estava assistindo a brilhante palestra e estou aqui num lugar um pouco diferente. Então, eu assisti tudo no YouTube, que quero cumprimentar a palestrante, honrar a memória dela, honrar, né, toda essa história, essa página terrível da nossa história humana, assim como outras histórias que ainda hoje, né, o planeta vive, vivencia, e que fique para nós, né, como os últimos versos do poema que ela utilizou, como eu não me importei com ninguém, ninguém se importou comigo. É exatamente isto. Precisamos nos importar com cada vida humana. É esse. Parabéns, professora, parabéns, Michele Tachmann, e eu vou ler o livro dela. Legal. Eu também. Vale a pena, viu? Vale a pena. Poema maravilhoso. João, você fica um minutinho para a gente tirar o print, antes de passar a palavra para as considerações finais. Cleuber, um instante. Gratidão. Professora Michele, passa a palavra à senhora. E depois a nossa convidada de muita honra. Eu só tenho a agradecer, né, a palestrante, em meu nome, em nome da Universo. Com certeza, essa palestra vai contribuir para que meus alunos, né, se tornem cada vez mais críticos, que entendam, né, esse momento aí que você colocou, e que alguns até eu vi que colocou no chat que o Holocausto nunca mais, né, é preciso lembrar disso sempre, para que não tenha mais outro Holocausto, outras formas de Holocausto. Então, eu quero agradecer muito e dizer que eu me sinto honrada, né, dela estar aqui na minha casa, né, dando essa palestra aqui para a gente, né? Alguns alunos estavam falando ali no chat, eu vi que a história é magnífica, é muito importante, é interessante, e a gente vai ter aula na próxima sexta-feira. Aqueles meus alunos que quiserem, né, continuar debatendo o tema e até mesmo as colocações, as impressões deles em relação à palestra, a gente vai fazer isso daí, né? Então, Rolante, se você quiser falar alguma coisa. Eu só queria dizer que eu esqueci no finalzinho de falar que, a partir do momento que eu consigo a minha naturalização brasileira, como cidadã brasileira, eu começo, então, a entrar nas lutas do meu tempo, né, que é para a redemocratização desse país. Aí participei de todas as lutas feministas, o movimento pela anistia, o movimento das diretas já, todos esses momentos políticos eu tive uma participação. Até o momento que, em 1975, eu fui presa como presa política, justamente por participar dessa resistência. E eu acabei não falando sobre isso na palestra, que muitas vezes é muito rápido para falar. E outra coisa que eu esqueci de mencionar é que a minha avó e meus tios, aquelas crianças todas dos 4 que não sobreviveram, que eles foram adotadas por famílias canadenses, cada um numa família, todos morreram em Auschwitz, do campo de concentração. Inclusive, minha avó, ao chegar em Auschwitz, ela foi colocada nas câmaras de gás com um dos filhos, Albert, que estava com ela. Eu só queria, acabei pulando esse detalhe durante a palestra. E quero agradecer muito, muito mesmo o espaço que foi dado, porque eu acho que eu vivo, hoje tenho 83 anos, e eu acho que eu tenho isso até como missão,
da gente colocar essa história como caçulinha dos sobreviventes, porque a maioria dos sobreviventes que passaram por campos de concentração e tudo já não estão mais vivos. Então, eu, como uma caçulinha, porque era criança na época, então eu me vejo com essa missão de estar transmitindo essas histórias para que não se repita nunca mais. Como disse a Michele, o Holocausto nunca mais. Bom, é isso, gente. A gente respira, né? Respira muita honra a senhora, a sua família, a sua história. Sem palavras, que o universo nos traga e cada um aprenda, né, a ser mais humano. Gratidão, gratidão. João? Vai falar alguma coisa, meu querido? Ele não está ouvindo. Eu quero saudar a nossa convidada pela luta dela em prol da democracia, anistia, redemocratização, a luta por eleições diretas para presidente, tudo isso. Gratidão pelo seu legado. Ela se importou, né, João? Ela gratidão. Se importou. Exatamente, gratidão pelo seu legado. Seguiremos e vamos defender a democracia, os direitos humanos, a luta contra o racismo, contra o sexismo. Seguiremos. Gratidão pelo seu legado. Seguiremos, e os nossos participantes que estão ouvindo nesse instante, que também ouvirão mais tarde, né? Hoje, amanhã. Acredito que a senhora deixou aí o exemplo vivo de luta. Tem uma questão que a gente pode colocar aqui, né? Aqueles que forem meus alunos, se quiserem mandar mensagem, eu repasso essa mensagem. Pode mandar via AVA, né? Já que também é a extensão da disciplina que a gente tem. Manda mensagem e eu repasso para ela, quem quiser. Tá bom? Com certeza eu respondo. Gratidão, a senhora é muito linda. Gratidão. Agradeço pelo universo, agradecemos aqui a nossa professora Michele, do EAD, agradecemos a Cleuber, que está aí fazendo todo esse streaming da TI, agradecemos João Luiz, nosso assessor de cultura da SOEC, agradecemos ao nosso presidente, Wellington Salgado de Oliveira, representando todos os mantenedores, agradecemos a nossa professora Jaina, reitora, que representa todos os reitores e que é apoiadora deste projeto. Agradecemos ao nosso Leonardo Viana, que nos deu a semente. Agradecemos a todos os diretores e diretoras, a todos os coordenadores e coordenadoras, professores e professoras. Agradecemos nossos alunos, Universo Unitri EAD. Agradecemos a comunidade externa que também está aí, né? Agradecemos nesse instante a vida. E celebramos a vida. A senhora nos traz essa sensação de celebrar a vida, que vale a pena. Gratidão a todos. Segunda-feira temos webinário, autismo, celebração, conscientização do autismo às 18 horas. Esperamos vocês, agradecemos a todos, boa noite. E lembre-se, durante 10 dias, vai ficar gravado lá no YouTube, e vocês podem assistir, e no final preencher a lista de presença, e com 15 dias nós disponibilizaremos o certificado. Boa noite, boa noite, boa noite a